Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos aí mais um dia na presença do Senhor, glorificando esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. São 8 horas, né? Como assim falado do nosso ensino, da nossa palavra. Hoje, segunda-feira, dia 8, né? Hoje, dia 8, feriado aqui em Arujá, dia de Arujá. Estamos aqui glorificando o nome do Senhor e exaltando o Senhor, mais um dia na presença do Deus vivo, do Deus eterno, para aprendermos um pouquinho do Senhor, amém? Vamos ver aí as pessoas entrando para a glória do Senhor, os irmãos chegando, para compartilhar essa palavra, né? Nós vimos o livro de Timóteo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus estamos aí, né? Exaltando, glorificando o nome do Senhor. Os irmãos podem ir chegando, compartilhando, abrindo salas, né? Para que possamos estar aí aprendendo com o Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O Felipe vai estar aqui conferindo. Amém. Você pode fazer as perguntas se quiser, né? Para que nós possamos estar juntos para a glória do Senhor. É só colocar a mensagem aí, tem um tempo para chegar, mas assim que chegar nós estaremos respondendo, ainda online, né? Ao vivo, né? Para a glória do Senhor. Eu creio que tem pessoas que estão aí já conectando, chegando. Amém? Tem alguém já? Tem. Quem está? Francisco, Lourdes. Francisco, irmão Francisco, saudade. Irmã Lourdes, saudade de vocês. Que bom estar com vocês, glorificando o nome do Senhor. Vamos compartilhando aí, chamando os irmãos, né, para estar aí aprendendo um pouquinho com o Senhor. E qualquer dúvida pode escrever, amém? E vamos chegando aí para a glória do Senhor. Tem mais alguém chegando? Aí. Quem? Pessoas que comentaram isso, mas já tem 5 pessoas na live. Já. Isso, quem estiver aí, dá um alô, dá um amém. Para a glória do Senhor, amém? Tem mais pessoas aí assistindo e às vezes não mandam mensagem. Dá um alô aí, fala amém. Glória a Deus, estamos aí juntos para a glória de Deus, amém? Queria que você compartilhasse, vamos estar juntos aprendendo, tirando dúvidas, falando da palavra do Senhor, para a glória do Senhor. Aqui é gostoso porque você vai fazendo as suas perguntas, nós vamos respondendo. Eu quero estar junto com você aí em nome de Jesus, amém? Para a glória do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos estar vendo, aí abrindo essa... Hoje nós terminamos o primeiro livro ali de Timóteo, né? E há uma coisa que Deus tocou no meu coração, que às vezes as pessoas ficam indagando, né? Qual é o propósito de Deus real na nossa vida? Qual é o propósito de Deus em sentido da humanidade, né? Por que Deus, ele é tão maravilhoso e tão lindo e muitas vezes as coisas não decorrem como ele quer, né? Nada melhor do que aprendermos na palavra, aprendermos juntos para a glória do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Se tiver alguém aí, vai falando. Amém? Eliana também tá. Eliana, Gente. que Deus te abençoe, Eliana, em nome de Jesus. Vamos estar aprendendo aí, tirando as dúvidas, tá? Em nome de Jesus. Um abraço para você, Eliana, para você aí, a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, seu esposo, seus filhos. Que Deus abençoe tremendamente. Amém? Amém. Amém. Tem mais pessoas, uma pessoa não está comentando agora, aquele dele aí, ó, né? Isso, as pessoas estão comentando, vai chegando, vamos aí estar junto, amém? Uhum. Propósito real. Abre lá em Gênesis. Tem algo que Deus não precisaria fazer, né? Deus não precisaria fazer nada, porque Ele é Deus e Ele tem todas as coisas, está sentado no seu trono, está com a sua glória, tem os seus anjos e Ele pode criar anjos da hora que Ele quiser. Deus pode fazer todas as coisas, mas por que essa preocupação? De repente, Deus olhou para algo inexistente, algo que não existia, né? Nós podemos ver ali, ó, no livro de Gênesis, no capítulo 1, né?
que ele olha para a terra e a terra era o quê? Sem forma e vazia. Está no capítulo 1 isso, verso 1, né? Uhum. 2. Oi? Verso 2. Verso 2, capítulo 1, verso 2, a terra era sem forma e vazia. Não havia uma forma, não era redonda, não era quadrada, não havia uma forma detectada sobre a terra. E ela era vazia, totalmente vazia. Mas tinha algo muito importante ali. Tinha algo muito importante que muitas vezes nós não atentamos disso, que ele está aqui desde o começo. E ele está aí do teu lado agora para a glória de Deus. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Lê aí, vamos lá. Lê na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Amém? Verso 1 em diante. Vamos lá. A criação do céu e da terra, e de tudo o que nele se contém. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Peraí, que interessante. Deus criou céus ou céu? Céus. Céus ou céu? Céus. Hã? Céus. Céus. Então não é um céu. Tem mais céus. Né? Há mais céus. Então vamos lá. São praticamente 3 céus. Né? Tem a terra. Tem onde os principados e potestades habitam. Aonde Daniel ali, né? Ele houve aquela guerra do arcanjo, né? De Miguel com o inimigo. E lá em cima está o trono do Senhor. Então, ao céu visível que a gente vê, né? O céu, ao céu, aonde habita as potestades e os principados, e lá em cima o trono do Senhor, onde Deus habita com os seus anjos. Amém? E é interessante que Deus fez a luz, fez ali a luz, mas ainda não tinha feito luminares, não tinha feito o sol. Depois que ele vai fazer o sol. É interessante certas coisas na Bíblia, temos que ler com cuidado e saber, né? Interessante. E Deus, ele cria os céus, cria a terra, já sabemos que esse mundo espiritual já existia e existe um mundo espiritual e Deus habita, está lá no seu trono. E ele vai formando as coisas com a sua palavra. Simplesmente com a sua palavra. Por isso a palavra de Deus é importante. Por isso a palavra de Deus é tremenda. Por isso quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus está construindo a nossa história. Deus está construindo a nossa vida. Se você entender e procurar saber, porque quando nós viemos para o Senhor, quando nós chegamos ao Senhor, nossa vida também é sem forma e também é vazia. Apesar de termos tantas coisas, dinheiro, mas a nossa vida é vazia, né? E o Espírito Santo, ele habita diante de nós, preparando todas as coisas, né? É algo muito misterioso, é algo muito gostoso de aprender com Deus. E Deus vai mudando a tua história, Deus vai mudando a nossa vida, e Deus nos chama para a luz, né? Para a glória do Senhor, para a luz do Senhor, e cada dia nós vamos brilhando mais na presença de Deus. Amém? Amém. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi.
E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e aos ajuntamentos das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Ok. Então, peraí. Então, quando Deus criou a terra, havia água sobre ela, né? Então, onde nós estamos hoje, onde você está aí agora sentado, onde você está sentada, era tudo água. Era tudo água. Não tinha terra seca. Aqui era tudo coberto de água. E Deus enxugou e colocou no céu. Então, uma divisão de água está no céu. Toda essa, vamos dizer, essa água que estava sobre a terra foi retirada e Deus formou as porções secas, chamou as porções secas da terra. Foi despontando na terra. Então, se hoje chovesse tudo que tem para chover, todas as nuvens, o que aconteceria? Inundaria toda a terra. Como aconteceu com Noé, que Deus enxugou o céu e voltou novamente à terra, cobrindo os mais altos montes. Se tornou a terra todinha em água, não houve parte seca mais na terra. Então, olha que interessante, que coisa linda. Olha como Deus faz as coisas perfeitas. Deus, ele tem o limite, ele pegou, tirou toda a água e a terra estava, ele formou a separação, colocou os rios, formou todas as coisas. Olha que trabalho lindo que Deus teve. Nem um homem, nem uma mulher, nem um Deus, ninguém poderia ter feito coisa semelhante, coisas tremendas assim. E é esse Deus que formou céu, terra e mares. Você vai entender por quê. Amém? Amém. Cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para aluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. Olha que coisa linda. Deus, ele faz as coisas tremendamente, né? Você vê que coisa maravilhosa Deus fez. Ele separou, primeiramente, depois ele formou o quê? Os dois grandes luminares principais, que é o Sol e a Lua, para dar divisão ao tempo, a colheita, todas as coisas, em um sincronismo perfeito. Perfeito. E você vê que Deus, ele não formou, se você analisar, ele não formou as árvores, ele jogou as sementes. Né? Ele jogou as sementes e as sementes produziram árvores e as árvores produziram sementes. E foi se virando. Né? Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda que Deus faz. Olha que coisa linda, que coisa assim ó, maravilhosa. Se você prestar atenção no compasso do Sol, da Lua, das estrelas, dos planetas, é algo perfeito. É como se fosse um relógio. Você pegar um relógio que tem as suas engrenagens, cada engrenagem, uma depende da outra, e assim vai rodando. É uma coisa tremenda. E jamais deu problema, né? Porque Deus, ele faz as coisas maravilhosas. Lá com Josué,
Deus colocou, acho que o dedo na engrenagem e parou ali a terra. Né? Está escrito na palavra, interessante, que Deus parou a terra. Na verdade, Deus parou tudo, né? Deus parou o sol, Deus parou a lua, Deus parou as estrelas, Deus parou o universo, vamos dizer assim, para que Josué pudesse ganhar aquela batalha naquele dia que Deus tinha prometido. Por isso fala que quando Deus promete, Deus move o céu e a terra para abençoar aqueles que temem ao Senhor. Amém? Amém. Oh, glória. No quarto dia nós estamos, né? Isto, no quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, peraí, vamos ver. Então, os répteis têm alma. Os animais têm alma. Amém? Alma vivente. Alma vivente. Presta atenção. Então, nós vamos ver isso. Que depois nós vamos ver lá com o homem também. Nós somos três. Corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Corpo, alma e espírito. Toda vez que você ler a Bíblia e você lê o espírito, a palavra espírito, com E minúsculo, é o espírito referente ao homem, espírito de vida do homem. E o espírito com E maiúsculo se refere ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém? Então preste atenção nessas coisas, aprenda. O E minúsculo é o Espírito referente ao homem. E o maior é o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Depois nós vamos ver isso daí, amém? Sim. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Quer dizer, todos os animais têm alma, têm uma alma. Interessante, né? E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. Amém. Amém. Pode continuar. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra. Amém. Deus disse, olha, que a terra produza. Então, da terra se ergueu, vamos dizer, se levantou. Né? Se levantou boi, vaca, leão, tudo. E bestas feras. O que é bestas feras? Os dinossauros, não é? É? As bestas feras, há uma indagação sobre os dinossauros, sobre tiranossauros, sobre... Existia? Sim, a história diz que existia. Eles foram criados por Deus? Sim. Eram as bestas feras. Ok? Bestas feras. Dinossauros, répteis, tudo isso. E, aliás, é algo interessante que muita gente não sabe. Hoje nós temos petróleo. Né? Nós temos petróleo. Você vai no posto e coloca gasolina, né? Você coloca gasolina. Você usa plástico, né? Você usa essas coisas, polímetro, um monte de coisa que nós usamos hoje no nosso dia a dia, que provém do petróleo, né? E o petróleo nada mais é do que o quê? A decomposição desses animais, que ficaram com o tempo, que foram enterrados, foram prensados pela terra, né? Pelo peso, e foi se decompondo, e com o tempo, com milhares de anos aí, se tornou petróleo. Então hoje o petróleo que nós vemos é formado de fósseis,
né? Fósseis. Fósseis de animais que foram soterrados, essas bestas feras que foram soterradas, nessa grande mudança que teve quando Noé, né? Quando em Noé, Deus enche a terra de água. Então houve ali uma mudança, os animais morreram, né? As bestas feras morreram. O que se salvaram foi os animais ali, vamos dizer, os animais ali, a vaca, animais que não sabem nadar, não poderiam nadar. E naquela época, um animal que sobrou, que nem Deus falou, a baleia, todos esses animais, peixes, e inclusive um dos animais que é pré-histórico, vamos dizer assim, é o jacaré, o crocodilo. São animais pré-históricos que, através dos anos, eles ficaram aí, né? E chegaram. Alguém que diz sobre evolução, né? Harvey diz sobre a evolução que o homem vai evoluindo, do macaco vai evoluindo, né? Aí morre essa... Porque o jacaré é pré-histórico e ele não evoluiu. Senão nós teríamos jacaré andando aí também. Né? Você já viu o jacaré andando? Macaco, se o macaco tivesse evoluído, não tinha mais macaco. Tinha virado tudo homem. Então, é uma lei que nós aprendemos na escola, no primário, né, geralmente, a lei da evolução. É uma coisa assim terrível, não se ensina a realidade, não se ensina a Bíblia. Né? Entre os próprios cientistas, até essa teoria tem muitos erros. Né? Até os próprios cientistas, eles né, não chegam num ponto, não tem como, senão teria acabado, né? Tem alguém fazendo alguma pergunta? Não, mas o pessoal está assistindo. Está assistindo? Amém? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vai falando aí, amém? Então hoje, para que você saiba, quando você coloca gasolina no teu carro, você está colocando praticamente decomposição de um animal. Interessante, né? E continuando no verso 25, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Peraí. Vamos fazer a um sentido. Você pega esse copo aqui e esse copo. Eles são feitos na mesma forma. Então eles são diferentes? Não. Eles são iguais. Ok? Eles não são semelhantes. Eles são iguais. Semelhante é quase igual, mas não é igual. Ok? Então Deus criou o homem à sua imagem. A sua imagem. Ó. Sabia que você é uma imagem? Sabia? Irmão, você sabia? Sabia, irmã, que você é uma imagem? Sabia ou não? Ó, aqui é barro. Isso aqui, ó. Isso aqui é barro. Nós somos uma imagem. Sabia disso ou não? Se você pegar um pedacinho de carne, um pedacinho da orelha do Felipe aqui, ó, um pedacinho do meu nariz, e você pegar a fórmula química da carne, dos elementos químicos que tem na carne, e se você pegar o elemento químico da terra, é a mesma coisa. Sabia disso? Sabia, Felipe? Nós temos ferro, a terra tem ferro. Nós temos cálcio, a terra tem cálcio. Porque nós somos feitos da terra. Então nós somos como se fosse uma imagem para que nós possamos nos ver. Nos ver. E dentro dessa carcaça aqui, tem um espírito que dá vida. Ok? Então nós somos imagem e semelhança. Parecidos. Amém? Imagem e semelhança. Amém? Como que é Jesus?
Como que é Jesus? Está descrito mais pro final, né? Quando João vê ele. Oi? Algo parecido. Tem que ter. Na carne ou no espírito? Não. Quando ele fez o homem, ele não estava em carne. No espírito. Quando ele fez, façamos, pode ver, façamos o homem, a nossa imagem é semelhança. Amém? Ele está falando com quem? Está falando com o filho dele, Jesus. Façamos a nossa imagem e semelhança. Quando João, lá em Apocalipse, no capítulo 1 e verso 13, se você quiser ver aí, qual é? Apocalipse 1, verso 13. Quando João se vira, ele diz assim: eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Quer dizer, semelhante. É semelhante, semelhança. Ok? Parecido. E como estava Jesus ali? Como estava Jesus? A palavra fala que Jesus era igual a nós? Não, era semelhante. É como Jesus estava naquele dia da criação, que foi criado o homem. Ele estava exatamente assim. Achou? Apocalipse 1, verso 13. 1, 13. Você achou? Apocalipse 1, 13 aí, irmão? Procura aí na tua Bíblia aí. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Um semelhante. Lá no começo, façamos nossa imagem e semelhança. Então, semelhante era ele. Ok? Só que aqui nós vemos Jesus em espírito. Em espírito. Em espírito nós somos mais ou menos parecidos com isso. Se um dia nós saímos da carne, eu creio que o nosso espírito é dessa forma. Dá uma olhada, o jeito que é. Vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ok. Cabelo branco, caracolado, branco, caracolado. O seu rosto era como um sol, brilhava o rosto dele. Os olhos dele como tocha de fogo, né? De fogo. Os seus pés como latão reluzente, certo? E a sua voz como de muitas águas. Quando se diz de muitas águas, irmão, muitas águas quer dizer o quê? Não é como se fosse uma cachoeira, não. Muitas águas, João está descrevendo como se fosse um trovão. Uma voz como se fosse um trovão. Uma voz potente, uma voz grande, uma voz cheia. Essa é a voz do Senhor Jesus. A nossa semelhança perante ao Pai. Amém. Amém? Vamos voltar lá? Anotou aí, irmão? Anotou na tua Bíblia aí? E disse Deus, voltando no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, tá bom? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, assim Deus o fez. Ok? Então, quando Jesus disse assim, uma certa vez, Jesus disse dessa maneira, quando você quer ver Deus, olhe para o teu irmão, né?
eu olhava para Jesus, as pessoas olhavam para Jesus, ele falava, eu sou Deus. Você entendeu? Então o que acontece? Jesus estava ali em imagem, mas ele era Deus. Amém? Ele estava como nós, o mesmo sentimento, as mesmas coisas que nós passamos, ele passou, as mesmas coisas que sofrimento e dores, ele passou, porque a nossa carne está ligada ao nosso espírito e ligada à nossa alma. Amém? Nós vamos estar vendo isso daí para a glória do Senhor. Amém? Então Deus criou o ser humano e disse, olha, presta atenção. Está prestando atenção no que você está lendo aí? Deus disse assim, você dominará sobre Peixes, as aves. Sobre as aves. Você dominará sobre os répteis, o gado, os leões. Tudo que se move na terra você dominará. Assim criou Deus. O homem ele tinha vamos dizer, uma sensibilidade que ele falava com os animais. Ele dominava os animais. Por exemplo, se viesse um leão, não ia comer eles. Quer ver que interessante? Lembra da pesca maravilhosa? Lembra? Não tinha peixe lá, quando Pedro voltou. Não tinha peixe, ele não tinha pescado nada. E Jesus mandou ele soltar, voltar de novo. Eu creio que naquele momento Jesus conversou com os peixes. Porque Jesus era o Adão. Jesus era a criação principal do homem. Jesus tem 100% de mente, de memória. 100% da sua capacidade. Ele conversou. Quando Daniel foi ali que o leão estava lá, Jesus deu ordem para o leão, falou, você não vai atacar. Você entendeu? Ele tem o domínio de todas as coisas. Jesus tem o domínio de todas as coisas. Domínio sobre os animais, sobre as aves. Quando Moisés estava lá, eu creio que Jesus disse às codornizes, vem, cai ali. Tem o domínio, eles conversavam com os animais. Tem a mente aberta para conversar, para falar e dominar. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa nós perdemos, né? Pode continuar. Aí Deus criou, presta atenção, Deus criou o homem. Sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ok. E fez a mulher já? Criou macho e fêmea, né? Por quê? Macho e fêmea. Você está lendo aí na tua Bíblia? Macho e fêmea. Não está escrito homem e mulher, tá? Macho e fêmea. E dominem sobre a terra, não é? Uhum. E encham a terra. E ele deu essa ordem. E assim, foi que dia? O sexto dia. Uhum. Ok? E Deus viu que tudo era bom. Você está lendo junto comigo? Tem os irmãos que estão lendo aí, será? Uhum. Estão vendo junto comigo, irmão? Amém? Está certo ou está errado o que nós estamos vendo aí? Certo. Amém? Agora nós vamos entender uma outra história. E Deus descansou o sétimo dia, não é? Que está escrito aí. Deus descansou o sétimo dia, não trabalhou, não fez nada. E na segunda-feira, vamos dizer assim, no primeiro dia da semana, na segunda-feira, Deus fez o quê? Adão e Eva. Não, está escrito o quê? Termina direito. Vamos terminar direito. Termina direito. E criou Deus o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitar
e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que há frutos de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E fez a tarde e a manhã o sexto dia. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado o dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Mas aí até então, Adão e Eva, não, vamos entender, ainda não é Adão e Eva, era o homem e a sua mulher, macho e fêmea, certo? Correto? Dominai. Deus não deu ordem aí, até então, para se comer animal. Até então, o homem aí, ele foi criado para comer frutos, não é? Frutos, de toda árvore que der frutos, você se alimentar, e os animais, os répteis da erva da terra, não é? Então não havia ordem para comer, porque os animais eram uma alma vivente, amém? Aí, presta atenção, passou-se o sétimo dia. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Peraí agora. Quem está lendo a Bíblia aí? O pessoal está lendo a Bíblia aí? Tem alguma pergunta? Ainda não. Amém? Então, vamos ver. Deus havia criado o homem já. E agora ele pega o pó da terra, não é? E forma o homem. Mas ele não tinha formado o homem? Já não? Já. Mas ali Deus está bem claro, ali você acabou de ler que Deus terminou a sua obra criando céu e terra. Então ele terminou a sua obra, terminou. Agora vamos lá. Ele pegou o homem, soprou na sua narina o fôlego de vida. Vamos dizer assim, Deus soprou o espírito de vida sobre o homem. E ele se tornou o quê? Alma vivente. Uma alma vivente, ok? Deus sopra o espírito nas narinas do homem. Ó, eu estava deitado. E o barro se tornou um corpo e se tornou uma alma vivente. Ok? Alma vivente. E Deus formou um jardim. O jardim do Éden. Se Deus tinha formado a terra, Deus pega e forma agora o jardim do Éden. Não é mais a terra. Está escrito terra? Não. O jardim do Éden e coloca lá
o homem. Aí vamos continuar lendo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Espera aí. Então Deus formou um jardim na banda oeste, pegou o homem que ele tinha criado, pegou o homem que ele tinha criado e colocou no jardim. E a terra estava aqui formada, certo? Já tinha sido formada a terra está aqui a terra. Ó. Aí Deus vai, soprou, formou um homem com a sua mão, não mais com a sua palavra. Ele pega o homem e coloca no jardim do Éden. Ok? Mas o homem, aqui ele está na terra? Não. Ele está no jardim do Éden. Conhecido por nós como paraíso. Ok? Paraíso. Não é a terra. Jardim do Éden. Paraíso. Deus pega o homem e coloca no jardim do Éden. Amém? Amém. E plantou no Oriente e o homem tinha formado. Aí o verso 9 do capítulo 2. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra, de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Jom. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok. Deus forma o jardim, forma os rios, os braços. Havia ouro, havia pedras sidônicas, havia tesouros, mas até então para quê? Para que Adão ia querer ouro? Para que queria pedras preciosas? Para quê? Ele tinha tudo. Ele tinha fruto para comer, tinha tudo, estava ótimo, estava maravilhoso. Não tinha onde comprar, não tinha o ouro, não podia ser explorado. Se fosse explorado, ele teria o ouro só no sentido de boniteza, de coisas lindas, né? Porque não teria valor para ele naquela época como índio. Se chegar para um índio nativo, vamos dizer, não, ainda que conhece o homem branco, se eu chegar para ele com um pedaço de ouro, ele vai pensar que é uma pedra normal. Para ele não vai ter um valor vital, um valor de dinheiro, um valor de poder, de algo assim, não. Então era assim que era conhecido naquela época, né? Não havia um valor real. Então Deus ele faz as coisas assim tremenda, maravilhosa para nos mostrar. E o sentido ali das coisas de ouro, de dinheiro, de coisas assim, era só termos de enfeite, de coisas belas. Amém? E Deus colocou ali o homem e disse para ele: olha, dessa árvore aqui você vai comer, você pode comer dessa árvore aqui. Ok? Agora você não pode comer dessa. Ok? Você não pode comer dessa aqui. Dessa daqui você pode comer à vontade. Que é a árvore da vida.
Amém? A árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. Jesus. Amém? E nós vimos lá, aprendemos no livro de Gálatas que tem os frutos, né? Os frutos que nós podemos comer. Não é? Qual é que é o fruto? Temperança, alegria, paz, longanimidade, né? Mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas poder comer. Agora da ciência do bem e do mal, não. Amém? Olha que coisa. Deus já sabia que Adão ia comer. O que você acha? Senão ele não teria colocado. Por que ele colocaria essa árvore lá? Agora deixa eu te falar uma coisa. Nós falamos no começo. Qual que é o propósito de Deus? Propósito fundamental de Deus. O que é que Deus ele quer do ser humano? O que Deus queria de Adão? O que Deus queria de Adão? Você pode me dizer? Vou deixar isso para você. Vocês podem me dizer o que Deus queria de Adão? Uma coisa que Deus ele fica muito, vamos dizer assim, se Deus fica irritado, ele fica irritado com isso. O que Deus queria? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa alma? Todos os dias da nossa vida. Todos os dias, na hora que você acorda de manhã, na hora que você vai dormir, no outro dia, sempre vai ter 2 árvores para você. Todos os dias, sempre vai ter. Sempre vai ter pessoas que vai tentar te corromper. Sempre vai ter pessoas que vai tentar te oportunar. Sempre vai ter pessoas que vão querer fazer mal. Sempre vai ter pessoas desse jeito para te tirar da normalidade. Sempre vai ter. Sempre vai ter 2 árvores todos os dias na sua vida. Mas o que Deus quer? Qual é o propósito real do Senhor? É simples, irmão. É simples. Se você fizer isso, você vai ter uma vida maravilhosa. Se você fizer isso, é uma palavra só. Você vai ter uma vida maravilhosa, tudo vai correr bem na tua vida, a tua família vai ser abençoada, todas as coisas vão ser abençoadas na tua história, todas as coisas que você colocar a mão vai ser abençoado, tudo vai ocorrer bem na tua vida, você vai viver num paraíso total, porque isso é a palavra do Senhor. Uma coisa tão simples e tão difícil de ser cumprida. Querido, todos os dias nós somos tentados com isso. Deus quer uma coisa chamada obediência. Obediência. Somente isso. Somente isso. Saul, ele começou bem, obedecendo a Deus. Deus falava, faz isso, ele fazia. Faz aquilo, ele fazia. Começou a prosperar. Começou a dar certo. De repente ele começou a desobedecer. Deus falou, faz isso, ele não fez. Quantas e quantas vezes nós saímos desse propósito de Deus? Quantas e quantas vezes nós somos levados para outros caminhos, a qual a desobediência entra e nós sabemos que estamos desobedecendo. Quase todos os dias nós comemos um fruto denominado pelos desenhos, pelos filmes, como se fosse a maçã. Apple. Você come todos os dias, você desobedece, nós desobedecemos. Quando Deus fala não mente, nós mentimos. Quando Deus fala nos faz, nós vamos e fazemos. Quando Deus fala para, nós continuamos. Nós desobedecemos ao Senhor. Nós queremos provar da outra árvore. Nós não queremos estar ali na árvore da vida que é Jesus, que nós comemos todos os dias, nós comemos todas as horas.
temos frutos 24 horas por dia, temos bênção 24 horas por dia. Se o sol estiver queimando, você entra embaixo ali da árvore, o sol não vai te amonestar, porque tem árvore ali para te cobrir, e essa árvore é Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, vamos prestar atenção nisso. Vamos obedecer ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, e a glória do Senhor já está sobre a nossa vida. Deus pode mudar a nossa história através da obediência. Amém? Que todos os dias da nossa vida possamos comer desse fruto maravilhoso chamado Jesus Cristo. Amém, querido? Esse é um propósito real de Deus. Nós vamos parar hoje, por enquanto. Nós estamos no capítulo, marca aí na tua Bíblia aí, irmão. Quem está conosco aí? Lourdes, a Gislaine. Oi, Gislaine, que Deus abençoe teu coração, Gislaine. Maria, Renato, que Deus abençoe tua vida poderosamente, Renato. Lourdes. Todos que estão assistindo aí poderosamente, que seja abençoado em nome de Jesus. E vamos continuar obedecendo a palavra do Senhor, crescendo espiritualmente, porque quanto mais nós nos negamos os nossos desejos, o desejo da nossa carne, mais nós crescemos espiritualmente. A cada vez que dissermos não para as coisas erradas, embora, olha, às vezes causa até dano para nós, nós vamos perder às vezes dinheiro, nós vamos perder alguma coisa que vai fazer bem para nós, para a nossa carne, para a nossa alma, satisfazer os nossos egos. Mas muitas vezes temos que dizer não, para dizer sim a Jesus. Continuar em caminho da obediência a Deus. É tão bom e tão deleitoso. Uma certa vez, pessoas dizem que o mundo não tem nada a oferecer. O mundo tem muita coisa a oferecer. Muita coisa deleitosa, muitas coisas boas. Eu fico imaginando Jesus quando ele foi levado no Monte das Tentações, que ele foi levado lá, que o inimigo mostrou toda a glória do mundo, e tudo ele daria para Jesus. Ali ele deve ter mostrado mulher, deve ter mostrado dinheiro, poder, deve ter mostrado deleites, prazeres sexuais, né? Prazeres tremendos. Só que tinha que se prostrar. Jesus jamais se prostraria. E jamais nós não podemos nos prostrar. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou, não podemos nos prostrar diante de nenhum ídolo. Não podemos nos prostrar de nenhuma situação. Deus venha trazer graça e glória sobre a nossa vida e crescemos a cada dia em nome de Jesus. Estou orando para cada um, para que venha crescer espiritualmente e você venha se despontar. Você venha ser um pastor maravilhoso, venha ser tremendamente exaltado nessa terra. Que o sucesso e a prosperidade te acompanhem, porque tudo isso é fruto de uma obediência também. Quando nós obedecemos ao Senhor, a bênção do Senhor corre atrás de nós e nos alcança. Queridos, é a obediência. Em todo lugar você pode ver, Deuteronômio está escrito lá 28, né? Se obedeceres ao que eu te falo, se obedeceres, amém? Josué, ele fala para Josué, obedeça a minha palavra, guarda ela para não pecar contra mim, obedeça a meus profetas, obedeça a minha palavra, que onde você colocar teu pé será teu, tudo prosperará. É assim na nossa vida. O fruto da obediência, o fruto da bênção sobre a nossa vida. Amém? Embora teremos que nos negar muitas vezes os nossos deleites, os nossos desejos, mas agradar a Deus é o mais principal. Amém? Que Deus venha tratar na nossa vida, tratar no nosso coração em nome de Jesus. Na sexta-feira agora, 20 horas, vamos estar continuando no propósito de Deus. Amém? Propósito real de Deus. Avisa teus amigos, compartilhe essa palavra, compartilhe esse ensino. E se você tiver uma opinião, tiver alguma coisa, querido, coloca para que a gente possa esclarecer mediante a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, Deus possa abençoar o teu ministério, em nome de Jesus. Que a glória do Senhor te alcance a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Nós abençoamos, papai, a cada ouvinte, Senhor, a cada, Senhor, pessoa que está com o coração aberto, ouvindo a tua voz e a tua palavra. Que a tua glória, papai, chegue, papai, abrindo entendimento, dando, Senhor, a inteligência, Senhor, para caminharmos a cada dia para o louvor da tua própria glória. Nos ensina, nos instrui, papai, na tua palavra, que possamos crescer a cada dia em graça, em glória, como Jesus, ele crescia em conhecimento e em graça diante de Deus. Vamos crescer no conhecimento da palavra. Papai, que tua bênção chegue em cada lar, em cada vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que amor de Deus Pai, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações de comunhão do Espírito Santo possam alcançar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quarta-feira nós estamos com o culto online e sexta-feira com a continuação desse ensino para a glória do Senhor. Um beijo no teu coração, que Deus possa te alcançar e te abençoar.